Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E hoje o vídeo é falando sobre Argentinos Júniors e Corinthians. Partida aí válida pela terceira rodada aí da primeira fase da Copa Sul-Americana. Corinthians líder do grupo, Argentinos Júniors terceiro colocado, porém podendo chegar à liderança. Então é um jogo muito importante, tanto para os argentinos, tanto para o Corinthians. Partida às 9h30 da noite, no estádio Diego Armando Maradona, casa do Argentinos Júniors. Antes de dar sequência no vídeo às informações preliminares dessa partida, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? E fortalecerem o trabalho e o projeto do R-City, tá? O segundo recado é o da rifa do R-City, tá? Uma camisa oficial do seu time do coração ou R$300 no Pix por apenas 50 centavos. O link da rifa tá na descrição, só clicar, escolher o número e a sorte estará lançada. Quem sabe você é o grande vencedor dessa rifa e pode escolher ou a camisa ou os R$300, tá bom? O segundo recado é da Fut Fanatics. Vamos entrar lá na Fut Fanatics, a loja oficial dos fanáticos. Vamos lá. Tá aqui. Nossa parceira é especializada em artigos esportivos oficiais, tá? Fut Fanatics, ela vende artigos oficiais. O link tá na descrição. E só na Fut Fanatics e só no link que tá aqui no R-City você aproveita os principais descontos de artigos do seu time de coração. Para vocês terem uma noção, ó, vamos entrar na página do Corinthians para vocês verem a quantidade de produtos, ó. Não é só camiseta, né? Camiseta é muito básico, tem muita coisa, tem meia, tem mochila, tem necessaire, tem bola, boné, enfim, uma infinidade de produtos, body para quem quer presentear um bebê, enfim, tem muita coisa e com descontos especiais, tá? O link que tá aqui no R-City fornece esses descontos aí mais do que especiais para vocês que são os amigos do nosso canal, tá bom? E além disso, são produtos oficiais. Sempre uma parte de qualquer produto que você comprar na Fut Fanatics vai para o seu clube. Então, indiretamente, você ajuda o seu time de coração. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, enfim, qualquer time que seja, uma parte do valor da sua compra vai para o seu time, beleza? Então, Argentinos Júniors e Corinthians se enfrentam. O Corinthians é o líder do grupo F da Sul-Americana, tem 4 pontos conquistados, empatou a primeira partida por 1-1 contra o Racing do Uruguai e na segunda rodada goleou o Nacional do Paraguai por 4-0 na Neoquímica Arena. Corinthians tem 4 pontos, está na frente do Racing do Uruguai por conta do saldo de gols, tem um gol a mais de saldo, mas o Corinthians é o líder. No momento depende apenas de si para garantir a classificação. Lembrando que a classificação direta para as oitavas de final precisa ser líder. Segundo lugar, acaba indo para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores para aí sim ver se a equipe seguirá viva na competição. Então, só a liderança interessa nos grupos da Sul-Americana. O Corinthians ele vem dessa goleada, é verdade, na Sul-Americana, porém vem de uma sequência aí bem ruim. Perdeu do Juventude fora de casa, perdeu contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, então são 2 resultados negativos, principalmente o resultado contra o Juventude, um resultado inesperado, então o Corinthians vive um momento aí de turbulência. Para a sorte do Corinthians, o Argentinos Júniors também não vive um dos seus melhores momentos, né? Vamos dizer assim. Perdeu por 3-0 do Racing do Uruguai, a equipe que o Corinthians empatou na primeira rodada aplicou 3-0 no Argentinos Júniors. Argentinos Júniors que é considerado uma das equipes favoritas para garantir a liderança nesse grupo do Corinthians. Basicamente, Corinthians e Argentinos Júniors são os favoritos aí na briga pela classificação direta para as oitavas.
Porém, o Argentinos Júnior tomou esse 3-0. Será que realmente é o favorito? A partida de hoje pode ser aí um divisor de águas para mostrar aí se o Argentinos Júnior ou o Corinthians seguirá aí firme na briga pela classificação. Além disso, além dessa derrota do Argentinos Júnior na Sul-Americana, a equipe vem de 2 empates em sequência, então não vence há 3 partidas, porém está classificada nas semifinais da primeira fase do Campeonato Argentino. Mesmo vindo desse momento aí de resultados negativos, o Argentinos Júnior está brigando aí pelas primeiras colocações no campeonato local. Então, não é um momento de todo ruim, né? O retrospecto recente não é dos melhores, mas um retrospecto geral na temporada do Argentinos Júnior é bom. O Corinthians tem o desfalque do Gustavo Henrique, ele tá com dengue e não vai atuar pela segunda partida seguida, tá se recuperando. Melhoras para o Gustavo Henrique, sem dúvida alguma fará falta, até porque, com todo respeito, né, o Raul Gustavo será o titular e a gente vem observando que o Raul Gustavo não tá dando conta do recado. Então, preparem-se, torcedores, porque na noite de hoje o Corinthians pode sofrer aí pelo lado esquerdo da sua defesa. Em compensação, Fagner, Yuri Alberto e Romero foram reservas, né, contra o Bragantino. Até o Antônio Oliveira falou que não era poupando, mas ficou claro que ele estava poupando, que ele poupou os principais jogadores ali para a partida de hoje. Ele disse que os jogadores que estavam em campo contra o Bragantino eram os melhores para aquela partida, mas ele considera esses jogadores titulares e, obviamente, ele poupou para o jogo de hoje na Argentina. Pelo lado do Argentinos Júnior, o Maxi Romero vem sendo uma das armas mais perigosas da equipe, então é um jogador que o Corinthians tem que ter muita atenção. Ele tá no Argentinos Júnior, mas ele pertence ao PSV da Holanda, equipe tradicional lá no futebol europeu, bem conhecida, e ele tem 8 gols marcados pelo Argentinos Júnior nessa temporada e 2 assistências em 18 partidas. O artilheiro do Corinthians, que é o Yuri Alberto, tem o mesmo número de gols, 8 gols marcados, porém uma assistência apenas em 17 partidas. A média de gols do Yuri Alberto é um pouquinho melhor, mas o Yuri Alberto, mesmo assim, segue sendo bastante questionado pela torcida. O Yuri Alberto marcou mais gols, está tendo um início de temporada melhor do que a do ano passado, mas segue perdendo muitos gols. É um jogador aí que não ganhou, né, a confiança da torcida. Argentinos Júnior e Corinthians se enfrentam pela terceira vez na história. As outras 2 oportunidades foi no ano passado pela Libertadores, e os argentinos levaram a melhor nesse retrospecto. Na primeira fase da Libertadores, né, que por sinal o Corinthians foi eliminado na primeira fase, o Corinthians e Argentinos Júnior empataram por 0-0 lá na Argentina, e em Itaquera o Argentinos Júnior venceu por 1-0. Cabreira marcou o gol para o Argentinos, né? Atualmente ele tá no Peñarol, não pertence mais ao Corinthians, mas é uma pedrinha no sapato do Corinthians, né? 2 confrontos e o Corinthians não conseguiu vencer os argentinos. Então, é um jogo que é muito difícil hoje. Eu considero o campeonato argentino, obviamente, é o segundo principal campeonato da América do Sul, né? Só perde aqui para o futebol brasileiro. E o Argentinos Júnior está na semifinal. Então não está na semifinal à toa, né? Da primeira fase, do Apertura, né? Como eles costumam dizer. É uma equipe que é forte, é uma equipe que dá trabalho, é, catimbeira, enfim, a equipe da Argentina todo mundo sabe como funciona. É um confronto complicado e mesmo pelo resultado negativo contra o Racing do Uruguai, não podemos dar favoritismo ao Corinthians, principalmente pelo que vem sendo apresentado recentemente. Provável Corinthians para hoje é com Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo. Perdão. Ranielli, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Coronado. Romero e Yuri Alberto formam aí o ataque. Escalação interessante para mim, 2 atacantes, Garro e Coronado ali na armação do time. O Antônio Oliveira vem ensaiando nas últimas rodadas essa dupla de meio-campistas atuando juntos, então é uma escalação interessante, mas o setor defensivo me preocupa bastante, principalmente o lado esquerdo. Acho que
Hugo e Raul Gustavo, primeiro por não terem entrosamento e segundo por não estarem jogando bem desde o início da temporada. O Hugo faz um feijão com arroz bem basiquinho, não faz nada demais, e o Raul Gustavo tá mal. Raul Gustavo não tá atuando bem, não foi bem contra o Bragantino, então é um cara que não me passa segurança e não me passa confiança. Então o Argentinos Júnior pode ser o caminho das pedras aí, esse caminho aí do lado esquerdo da defesa do Corinthians. Jogo complicado, jogo. Eu acho que tá com uma carinha de empate, acho que o Corinthians não vence. Espero, sinceramente, ser surpreendido, mas o retrospecto recente do Corinthians e o Corinthians ter esse desfalque, eu acho o Gustavo Henrique um jogador muito importante para o Corinthians, tá fazendo falta, ficou muito claro aí na partida contra o Bragantino, quanto ele faz falta, principalmente observando os erros do Raul Gustavo dentro de campo. O Cássio não vive um bom momento, o Fausto Vera também. O Fausto Vera não vive um bom momento há uns 2 anos, né? E o Rodrigo Garro e o Coronado ainda estão se entrosando aí, essa dupla de criação no meio de campo. Então eu acho que é um processo aí que o Corinthians tá adquirindo aí um entrosamento nessa nova escalação, caso seja essa, né? Então eu não espero um grande jogo do Corinthians e eu aposto em um empate. Eu acho que vai ser um jogo 0-0. No fim das contas, é um bom resultado para o Corinthians. Eu acho que fora de casa, o Corinthians já empatou com o Racing do Uruguai. Se empatar contra o Argentinos Júnior não tá de todo ruim. Lembrando que aí essa segunda parte da primeira fase da Sul-Americana, o Corinthians tem 2 jogos em casa contra o Argentinos Júnior e contra o Racing do Uruguai. E então o Corinthians tem o favoritismo jogando dentro de casa e vai jogar fora contra o pior adversário desse grupo, que é o Nacional do Paraguai. Então o Corinthians, caso segure um empate na Argentina logo mais às 9h30 da noite, o Corinthians ele tem muitas condições de se classificar na liderança, principalmente pela sequência que terá na Sul-Americana. 2 jogos em casa, um jogo fora contra a pior equipe do grupo, então a classificação está nas mãos do Corinthians. Em caso de empate hoje, o Corinthians, na minha opinião, está muito tranquilo nesse grupo. Caso perca, aí fica uma situação mais complicada, dependendo de outros resultados, de outros adversários, aí um tropeço, né, uma derrota hoje pode complicar a vida do Corinthians, mas acho que apesar de toda a situação recente do Corinthians, né, crise interna, um elenco que não está se entrosando, jogadores vivendo fases ruins, eu acho que o Corinthians ainda segura um empate contra o Argentinos Júnior, que vem tendo uma temporada de razoável para boa na Argentina, porém recentemente não está atuando bem. Então, para mim o jogo é um empate, quero saber a sua opinião, comente aqui, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ajuda bastante aí no crescimento e na divulgação do conteúdo, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.